primeira parte da 4ª temporada de Manifest acaba de chegar na Netflix. Gente, eu já vou adiantar pra vocês que temporada emocionante, acontece muita coisa. É apenas a primeira parte e já aconteceu coisa demais. A gente tem aí uma vilã consagrada, mas calma, fica aí no vídeo que a gente vai comentar tudo o que aconteceu. E eu já vou começar aí, gente, falando do Ben. Ele aparece ali logo no início da temporada, parecendo que saiu de um verdadeiro apocalipse. Coitado do Ben, ele tá ali devastado e a gente descobre que se passaram 2 anos desde a morte da Grace, a invasão da Angelina. Se você ficou meio perdido em tudo que aconteceu na série, tem resumão aqui no canal contando tudo. Então vai lá assistir pra você ficar por dentro e aí conseguir assistir melhor a temporada e entender tudo o que aconteceu. E aí o Ben, gente, ele tá devastado. Afinal de contas, a Grace foi morta pela Angelina, a filha dele foi raptada, então ele está tentando encontrá-la. Já se passaram 2 anos e nada dele encontrar a sua própria filha. Teve aquele choque também do Cal voltar ali mais velho, né, como se tivessem se passado 5 anos, então o Cal reaparece mais velho. E a família dele entra em colapso, porque o Ben, ele se fecha pra todo mundo, ele não quer mais seguir os chamados, ele está focado em encontrar a filha dele e é só isso que importa. E aí isso muda toda a estrutura da casa. Ele também começa a ter um certo ressentimento do Cal, assim como a Olive. Isso porque eles meio que culpam o Cal pela morte da Grace, já que o Cal não tinha aceitado o fato da Grace expulsar a Angelina de casa, e foi ele que contou pra ela ali como entrar na casa, onde ficava a chave e tudo mais. Então ele meio que seria responsável, né? Ele tem uma certa responsabilidade no que aconteceu, porque assim, ela conseguiu invadir a casa e fazer tudo o que ela fez. E aí a Olive culpa ele por isso, o Ben culpa ele por isso, o Cal fica se sentindo muito mal com tudo o que aconteceu, e ele fica esses 2 anos tentando aí buscar a aprovação do Ben novamente. O Ben se fecha pra tudo e a Olive tem que assumir o papel ali de mãe da família, porque afinal de contas, apesar do Cal estar ali aparentemente mais velho, ele ainda tem ali os sentimentos como se ainda fosse jovem, então ele tem uma certa imaturidade e a Olive tem que lidar com aquilo, ao mesmo tempo que ela tem um ressentimento também dele, ela tem que cuidar dele porque o Ben não está cuidando, e eles também estão sofrendo porque a irmã sumiu. É uma confusão, gente. Então aconteceu muita coisa e a família deles está completamente abalada. Pra dar uma força, a Micaela e o Zeke, né, eles vão lá ficar com eles. A gente também descobre que a Beverly morreu nesse meio tempo, né, que morava com eles ali. E eles começam a dar uma força. E a gente vê a importância do Zeke pra eles nessa temporada, né. A própria Olive chega a falar com ele que não sabe como seria viver ali sem a presença dele, porque ele ajuda eles a passarem pelas coisas, tanto pela habilidade que ele desenvolveu, quanto também por ele mesmo, né, gente? Pela personalidade dele, que é sempre atencioso, cuidadoso com todos eles, né? Ele tá sempre presente, então ele é uma pessoa maravilhosa. E já entrando em Zeke, gente, vamos falar um pouquinho aqui desse triângulo amoroso, Jared, Micaela e o Zeke. Eu sei que o Jared e a Micaela tem muitos fãs, tem muita gente que ama eles realmente têm uma conexão inegável, mas eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre tudo isso que aconteceu com eles. Pra começar, eu quero deixar claro que eu gosto muito do Jared, ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, um personagem, né, incrível, tá sempre ali do lado da Micaela, ajudando ela em tudo que ela precisa, e é inegável o sentimento dele por ela e também o carinho, né, e o sentimento dela por ele. Eles têm uma conexão realmente muito forte. Eu confesso que eu não achei ali a coisa mais plausível do mundo, ele e a Lourdes terem se casado, mesmo que a Micaela estivesse morta, porque afinal de contas é um pouco estranho, porque eles viviam juntos o tempo inteiro e do nada, depois da morte dela, eles se apoiam e ficam juntos. Eu achei que ele, principalmente pela parte da Lourdes, que era a melhor amiga da Micaela, ficar com o Jared é um pouco estranho. Mas tudo bem, gente, vamos passar um pano nisso aí, afinal de contas a Micaela estava morta e eles tinham o direito de tentar algo e serem felizes. E eles se casaram e até aí tudo bem, até que a Micaela reaparece e obviamente que o Jared fica balançado, porque ele sempre amou ela. Só que é aí que começam os erros do Jared pra mim, gente, porque ele não foi claro com a Lourdes sobre isso. Todas as cenas que mostram o diálogo dele com a Lourdes e ela questionando ele sobre isso, ele começa a mentir pra ela, que tá tudo bem com o relacionamento deles, que ele não está sentindo nada pela Micaela, só que pelas costas da Lourdes,
Ele está super balançado com a Micaela, ele se aproxima cada vez mais dela e ele começa a dar em cima da Micaela ali aos poucos, sempre falando do que ele sente. Então é super estranho essa situação. Inclusive dá pra perceber que se dependesse dele, acho que eles já teriam ficado juntos antes. E fica ali aquele climão dos dois, e eu achei isso bem paia da parte dele com a Lourdes, porque se ele gostava da Micaela e percebeu que era com ela que ele queria ficar, então ele tinha que ter se separado, e ele não faz isso. Ele fica levando ali a situação, o casamento dele, ao mesmo tempo que ele quer ficar com a Micaela e fica tentando se reaproximar da Micaela. Então é algo que eu não achei muito bacana, até que ele e a Micaela ficam juntos, né? Eles dormem juntos. E depois disso, pra mim, foi pior ainda a atitude do Jared, porque ele não tem a iniciativa de falar com ela, olha, eu vou contar tudo pra Lourdes, eu não quero mentir pra ela e vou terminar e tal. Não, ele não tem essa iniciativa, pelo contrário. Ele dá a entender que ele não contaria pra Lourdes, mas que queria continuar ficando com a Micaela. E é ela que chega pra lá e fala, opa, eu não quero ser sua amante, né? E aí sim ele se dispõe a falar com a Lourdes, mas ela também não quer isso, porque ela vê que cometeu um erro, não quer magoar a amiga. E ele aceita ali, então, deixar abaixo aquela situação, mas fica insistindo pra ela ficar com ele. Então, mais uma vez, pra mim, ele errou super nessa atitude. E a Micaela, que acaba contando pra Lourdes do caso deles, né? Porque a Lourdes desconfia e questiona ela. O Jared questiona a Micaela porque ele não gostou disso. Mas ele fala, a Lourdes já foi embora, então agora a gente pode ficar junto. Então, apesar de eu gostar do personagem e achar que ele tem uma ligação muito bonita com a Micaela, eu acho que ele cometeu vários erros nessa situação. Ele já poderia ter resolvido essa questão do casamento e ter ficado com a Micaela de uma forma bacana. E aí, nesse ponto, quando a Lourdes vai embora, pra mim a série poderia tomar dois rumos diferentes. O primeiro rumo seria juntar Micaela e Jared, afinal de contas era o que eles queriam, estavam ali o tempo todo passando por esse dilema todo porque eles queriam ficar juntos. Então esse seria o primeiro caminho e o mais fácil. E o segundo caminho seria eles verem que não dava mais para eles ficar juntos, apesar de tudo que aconteceu e todo o sentimento, e cada um seguiu o seu próprio caminho. E foi isso que a série escolheu fazer, né? A Micaela conhece o Zeke, ela cria uma ligação com ele, uma conexão com ele realmente sobrenatural. Eles falam muito disso, né? Que os dois tiveram uma conexão quase que sobrenatural. Eles se sentem ligados e a gente começa a ver o amor que o Zeke sente por ela, gente. Isso é inegável. E ela também começa a amá-lo. Então, pra mim, como eles escolheram esse caminho, Micaela e Zeke tinham que ficar juntos. Porque eu adoro o Zeke. Ele é um dos meus personagens preferidos da série. Acho ele maravilhoso. Assim, tanto ele ali individualmente, o personagem dele, como a relação dele com a Micaela, eu acho incrível, eu gosto muito dos dois juntos. E pra mim não faz sentido unir os dois e depois fazer a Micaela dar um pé na bunda dele e ficar com o Jared. Afinal de contas, se fosse pra eles ficarem juntos, pra que introduzir o Zeke nessa história toda? Coitado, gente. E foi isso que aconteceu ali na terceira temporada, porque a Micaela aceita se casar com ele, fica com ele, só que depois ela volta a ficar mexida ali com o Jared. E o Zeke fica ali no meio daquela situação super chata, gente. Afinal de contas, a menina escolheu ficar com ele, casar com ele e agora tá mexida pelo outro. Eu achei super chata essa situação, porque por mim, a Micaela e o Jared poderiam ter ficado juntos em paz, mas lá quando ele terminou com a Lourdes, e não depois ela ficar com o Zeke. Pra que introduzir esse personagem, esse romance, pra depois ela dar um pé na bunda dele e voltar com o Jared? Eu fiquei meio chateada com isso e eu confesso que eu pensava que aqui na quarta temporada ela realmente ia se separar do Zeke e ia ficar com o Jared, porque a terceira temporada acabou assim, né, pendente uma conversa entre ela e o Zeke, e palavras duríssimas do Jared, que confessa pra ela que deixou ela casar só porque pensou que o Zeke ia morrer. Gente, isso é muito pesado, falar isso do seu marido. Foi algo ali bem pesado da parte dele. E o Zeke ouviu aquilo, né? Foi uma situação bem chata. E chega essa temporada, que eu achei que eles iam estar separados. E fiquei meio incomodada com isso. Porque, como eu disse, pra mim não faz sentido. Por que eles não ficaram juntos antes de pôr o Zeke nessa história toda? Mas não, gente. Começa essa temporada e a gente vê os dois juntíssimos, mais juntos do que nunca. Micaela e Zeke se amando, super felizes, super românticos nessa temporada. Super unidos. O Zeke ganhando mais ainda meu coração. Um personagem maravilhoso, uma pessoa incrível. E descobrimos que a Micaela resolveu dar uma afastada do Jared, né? Afinal de contas, o que ele disse sobre o Zeke foi muito pesado. E ela vê ali que ela queria ficar com o marido dela e que ela ia pôr um fim ali. Até aí tudo bem, parece tudo ótimo, até que o Jared reaparece na vida dela e inclusive eles ficam a temporada inteira
resolvendo casos aí, mesmo a Micaela não fazendo mais parte da polícia, né, gente? Porque não importa, ela sempre tá resolvendo as coisas, assim como o Ben, que nunca fez parte da polícia, tá sempre ali investigando alguma coisa. E aí, nesse ponto, quando ela revê o Jared, a gente já percebe que tem alguma coisinha ainda no ar, né? Ela chega a conversar com o Zeke novamente sobre isso, e nesse ponto eu já pensei, eles vão matar o Zeke. Já que eles escolheram não fazer eles se separarem na temporada passada, eles vão matar ele. Eu imaginei que isso ia acontecer, gente. E assim, infelizmente, eu adoro ele. Eu também gosto muito do Jared, mas eu acho que não precisava ter esse triângulo. Ou ela ficasse lá com o Jared lá atrás, ou ela ficasse com o Zeke pronto e o Jared conhecesse outra pessoa e seguisse. E ele não aprende, né, gente? Porque ele ficou com a Lutz, a amiga da Micaela, e agora ele fica com a Mikami, a amiga da Micaela. Então, não aprende sobre isso. E assim, essa temporada o Zeke, eu fiquei muito mal por ele. Ele teve recaída. A gente descobre que a habilidade dele avançou. Ele não só sente o que as pessoas sentem, mas consegue tirar delas a dor, a raiva. E isso começa a mexer muito com ele, abala ele psicologicamente. E ali no fim a gente vê que ele se sacrifica pra poder salvar o Cal. Gente, foi algo que mexeu comigo. Eu confesso que eu achei super emocionante essa cena, principalmente ele ligando pra Micaela e falando o quanto ele ama ela, da conexão que eles têm, assim, eu achei uma cena linda e super emocionante. E é muito triste ela chegando e ficando super emocionada ao ver ele ali, né, se sacrificando pelo Cal. É muito triste tudo isso. Pra quem não entendeu muito bem, gente, vocês precisam ver os resumos pra entender essa introdução da Safira na história. Mas basicamente nessa temporada eles descobrem uma Safira ômega e que essa Safira podia possibilitar a comunicação deles com o divino, né, gerar aí uma conexão e também gera uma conexão entre eles, os passageiros, além de dar poderes a eles. Então é claro que eles ficam loucos atrás dessa Safira, porque ela poderia ser a solução para a hora da morte e também para salvar o Cal, que novamente está com leucemia. Então o Cal está morrendo e eles precisam ali de um milagre para poder salvá-lo, e essa Safira poderia conseguir aí salvar o Cal. Eles vão atrás de tudo isso e tentam conseguir essa Safira, mas a nossa vilãzinha Angelina novamente está na história. Porque ela não só pegou a Eden, né, gente? Ela rouba a bebê, fica fugindo com a menina pra todo canto. O Ben lá arrasado. A gente vê o sacrifício pra conseguir resgatá-la. Inclusive, essa primeira parte da série eu achei muito boa, né? Essa correria atrás da Eden, a busca deles, mostrando a evolução dos personagens, tudo que aconteceu com eles. Eu achei sensacional esse início da série. E eles finalmente resgatam a criança e tentam, após isso, né, refazer o vínculo com ela. Afinal de contas, se passaram 2 anos, ela é muito pequena e acaba vendo a Angelina como mãe. Depois disso, a Angelina não morre, porque essa menina não morre, vaso ruim não quebra, ela não morre de jeito nenhum. Ela não morre e continua ali na sua saga. Ela procura a mãe dela e os pais são mais loucos do que ela, começam a matar passageiros, gente. Como se não bastasse eles terem trancado a própria filha lá no passado, agora eles começam a matar pessoas que eles acham que influenciaram ela aí ao mal. E aí, eles são presos, a Angelina não se contenta, vai atrás da Safira, gente. Pega a Safira do Wigan, que é outro aí, vira folha, que toda hora tá fazendo alguma coisa errada, né? E ela pega essa Safira, começa a usar os poderes ali desenfreados. A gente sabe que usar os poderes traz consequências. Quando eles faziam ali experimentos com aquele pedaço de arca, abriu uma fenda com larva e tudo. Então imagina começar a usar uma Safira ômega super poderosa. É claro que isso teria consequências. E eles descobrem que a hora da morte ali não fazia mais relação somente a eles, mas na verdade haveria ali como se fosse um apocalipse e mataria todo mundo. A questão era muito maior do que a morte dos passageiros, mas agora envolve todo mundo. E é então que a Olive descobre a relação entre o dragão e a Safira e quem que seria esse dragão. E tudo isso, gente, é meio confuso mesmo, porque eles descobrem ali naquelas cartas, naqueles papiros, né? Eles estão sempre descodificando alguma coisa, tem a ver com mitologia, com estrelas, e tem muita coisa aí que eles vão desvendando. E no fim eles descobrem essa relação do dragão com a Safira, e o dragão seria o Cal. Isso porque eles tiveram um chamado envolvendo o Henry, um passageiro que supostamente teria sido morto em Singapura. A gente viu isso lá na temporada passada, que teve essa notícia, quando eles começam a perseguir os passageiros. E a situação tá muito pior nessa temporada, né? A gente vê aí a criação
criação do registro, os passageiros precisam ir ali, tá sempre prestando informações, eles são monitorados, investigados, então a situação não está nada fácil para os passageiros. E o Henry reaparece, ele não foi morto, foi submetido a experimentos, e ele tem esse dragão, né, por conta de um raio, ele tem esse dragão no braço. E antes dele partir, ele meio que passa isso pro Cal de alguma forma, né? Ele tem essa conexão com o Cal e fala com o Cal que ele tem esse dragão. Então, o Cal seria esse dragão que tem essa conexão com a Saphira. E a Olive descobre que isso poderia ser aí a solução para a hora da morte e a solução para o mundo, para que todas as pessoas sobrevivam. Quem escuta tudo isso é o Zeke, né? Que percebe que o Cal está morrendo e por isso ele decide se sacrificar para que o Cal vivesse e também para que ele tivesse a oportunidade de salvar todas as pessoas. Por isso que essa cena é tão emocionante. E tudo isso que aconteceu, né, Angelina pegar a Saphira e começar a usar os poderes, vai abrindo crateras ali, fendas enormes, tem consequências para os passageiros que também sentem ali algo na mente deles, e aí, gente, o registro, né, o governo decide que os passageiros precisam ser presos, eles precisam ser detidos. Então, o que já era ruim, porque os passageiros já estão sendo monitorados, investigados, não podem dar um passinho em falso, qualquer coisa, eles já estão ali sendo super monitorados. Agora piorou, porque eles decidem que eles precisam ser presos com tudo isso que está acontecendo. A temporada acaba o verdadeiro caos, gente, o verdadeiro caos. Zeke ali morrendo nos braços de Micaela, fenda se abrindo pelo mundo. A Angelina, como eu disse, o vaso ruim não quebra de jeito nenhum, porque apesar de tudo isso, o Ben acha que ela morreu e ela não morreu foi nada. Ela consegue pegar um fragmento ali de Saphira, porque ela teve um chamado com o Cal. Essa Saphira se quebra, né? O Cal consegue ali fazer com que essa Saphira se quebre juntamente à Angelina, mas um fragmento sobrevive e ela pega isso e a gente vê isso ali sendo incorporado no corpo dela. Então ela tá mais cabulosa do que nunca ali, fenda se abrindo pelo mundo, prestes a acontecer um verdadeiro apocalipse, gente. E a Angelina, ela virou a vilã, realmente a vilãzona da série. A gente há de convir, porque ela pegou a bebê, né, enganou a família, matou a Grace, passa a temporada aí boa parte fugindo com essa bebê. Depois disso tudo, ela não contente, deixa ali o Adrian pra morrer, que é outro que não aprende de jeito nenhum. E depois ela vai lá no final e quer matar o povo e pega aquela Saphira e quer dominar todo mundo. Aí já não é mais a bebê que é o anjo, ela se considera, gente, é uma loucura completa na cabeça dessa Angelina. E ela não é o único vaso ruim dessa série não, tá? Porque o Adrian foi uma pessoa aí que também errou bastante. E o Egan é o outro, né? Que só fica ali pelas beiras cometendo coisas erradas e pensando só nele mesmo. É ele quem rouba a Saphira e depois a Angelina rouba dele. E antes disso ele já fez mó sacanagem com o Ben pra poder conseguir ser solto da prisão. Depois de ameaçar o filho do Vance, assim, usando a filha do próprio Ben. Então, ele não é flor que se cheire também. E, inclusive, esse é outro momento emocionante ali da série, que é quando o Vance, ele decide ajudar o Ben e passar por cima do que ele viveu. Porque o Egan, ele era responsável por ameaçar o filho dele. E ele conta que o filho teve pesadelos e ficou muito abalado com tudo isso. E que esse caos que a casa dele passou gerou o divórcio dele, porque a mulher dele não entendeu e o culpou por isso. Ou seja, a família do Vance foi destruída por causa do Egan. E o Ben estava cego demais para ver isso. Da mesma forma, a Saanvi, que estava passando por problemas, começou a beber demais, ela se sente sozinha, né, porque ela sempre amou a Alex, mas a Alex escolheu a família dela ao invés de ficar com a Saanvi. Então ela está completamente abalada e a gente vê que ela vive completamente focada naquele trabalho dela e se afundando psicologicamente. Só que como o Ben estava muito focado ali na filha dele, ele não vê nada disso acontecendo, não vê a carência que o Cal sentia, não vê como a Olive se sentia, ele realmente se afunda. E só ali no momento em que ele percebe que o Cal está doente novamente, é que ele se dá conta de que ele não olhou para o próprio filho por muito tempo e por isso ele sente muita culpa e começa a tentar ali se aproximar do Cal desesperadamente. O Cal que sofreu muito nessa temporada, na temporada passada ele ficou bem apagadinho, né? Antes ele tinha muitos chamados, era visto ali como Santo Graal e tudo mais. Mas na temporada passada ele ficou mais apagadinho e agora ele volta ali a ser muito protagonista, já que ele volta a ter chamados importantes, ele volta ali
com a sua doença. Então ele volta a ser bem importante nessa temporada. Quando ele finalmente encontra alguém, a menina morre, né? A Violet morre. Então ele sofreu bastante nessa temporada com a ausência do pai, com a culpa que ele carregava e com a inocência dele, né? Tem aquele momento que ele conversa ali com a Angelina e deixa ela falar ali com a Eden, ou seja, ele ainda continua com toda aquela inocência, coitado. E ali no final ele consagra a sua importância, né? Novamente eles lembrando o fato dele ser o Santo Graal e ele tendo ali aquele dragão e a conexão com a Safira, podendo ser a chave para poder salvar o mundo. E tem muitas pontas abertas ainda, gente. A gente viu ali um pouquinho de quando o Cal sumiu e que ele viu o Capitão William, né, o dele, e ali também a Fiona, e que eles estavam num lugar maravilhoso ali, que eles se sentiam em paz, mas que o Cal decidiu voltar, porque ele ainda tinha uma missão a cumprir. A gente descobre mais, inclusive, sobre o Capitão, que ele não queria só sanar a sua culpa ao fazer esse experimento e levar a Fiona. Na verdade, ele queria voltar para aquele sentimento de paz que ele sentiu quando eles passaram pelo raio. A gente descobre isso através do copiloto dele. Então, aos poucos, vão sendo revelados mais detalhes pra gente. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada. Como eu disse, eu achei a temporada muito emocionante. No começo eu gostei bastante daquela correria ali pra salvar a Eden e ver a construção dos personagens, o que eles tinham passado nesses 2 anos. O Jared mesmo, gente, coitado dele, ele sofreu muito, perdeu, né, o posto dele, ele era tenente, de repente ele é mandado para as ruas novamente, perde o seu cargo, e isso é algo que abala muito ele. E finalmente agora ele consegue voltar à função de investigador, mas mesmo assim ele vê que não é como ele esperava, porque ele volta lá pro registro e sabe que vai ter que ficar ali punindo e perseguindo passageiros, que é algo bem pesado para ele. Ele também começa a se envolver com a Mikami, mas a gente vê que eles ainda não levaram isso para um nível mais sério. Então tem muita coisa acontecendo com cada um deles, cada um com seus dramas, né? A Micaela com certeza agora também vai ter uma carga ali dramática muito pesada sobre ela nessa segunda parte da temporada. Então eu gostei de ver os dramas deles, o que aconteceu nesses 2 anos, a evolução dos personagens nesse tempo e do relacionamento deles. E depois que eles acharam a bebê, aí a gente vai para uma segunda remessa, né? Novamente com a Angelina ali fazendo as coisinhas, mas a gente vai para uma segunda parte ali, aonde tem essa descoberta da Safira, tem essa importância do Cal, que não deixou aí de ser surpreendente no final e teve momentos emocionantes, como o Zeke dando a vida dele ali para que o Cal pudesse sobreviver, né, pegando toda aquela dor dele. Então, assim, gente, eu achei super emocionante, adoro o Zeke, tô chateada com o que aconteceu com ele, mas feliz pela vida que ele teve também. O Vance também é um personagem que eu acho incrível, eu fiquei bem triste de saber que a família dele foi meio que arruinada, mas pra você ver que ele não desiste de ajudar. A Saanvi, pra mim, é uma personagem maravilhosa, espero que ela consiga aí construir uma vida melhor, né? Eu não sei se ela ainda vai conseguir ficar com a Alex, eu também confesso pra vocês que eu gosto um pouco dela com o Troy, eu acho eles aí bacana, mas eu não sei o que vai acontecer, a gente vê que a Alex também parece estar um pouco balançada, enfim, tem muita coisa pra acontecer na parte 2, é claro que eu vou fazer a cobertura de tudo por aqui, mas deixa aí pra mim nos comentários se vocês gostaram, não gostaram dessa temporada, estão ansiosos pro final de tudo e como eles vão solucionar tudo isso, gente, porque eu confesso que eu já estou ansiosa aí pra ver o final disso tudo. Então é isso, galera, tchauzinho!